Eu sempre disse para meus amigos que quando eu morresse, queria ser cremado e ter minhas cinzas jogadas bem no centro da arena de rodeio onde eu competia. Parecia poético, sabe? O cowboy voltando para o lugar que amava. Mas naquela manhã de sábado, 15 de junho de 2024, enquanto eu ajustava meu colete protetor no vestiário da Stockyards Arena em Fort Worth, Texas, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo exatamente. Era como se cada célula do meu corpo soubesse que algo monumental estava prestes a acontecer. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade que eu nunca tinha sentido antes. Meus dedos tremiam enquanto eu apertava as fivelas das esporas, e meu coração batia num ritmo diferente, mais lento, mais profundo, como se estivesse contando os segundos para algo inevitável. Meu nome é Dalton Mercer. Tenho 36 anos e sou agrônomo de profissão. Passo meus dias cuidando de lavouras de algodão e milho em fazendas espalhadas pelo Texas, além de trabalhar com o manejo de gado Angus. Mas minha verdadeira paixão sempre foi o rodeio. Desde os 17 anos eu monto touros, não por dinheiro, mas pela adrenalina, pela conexão com algo maior, mais bruto, mais real do que qualquer coisa que eu encontro na rotina do campo. E tem mais uma coisa que me diferencia dos outros peões. Eu sou conhecido como o cowboy de Jesus. Antes de cada montaria, eu entro na arena louvando o nome do Senhor, orando em voz alta enquanto a multidão fica em silêncio, depois explode em gritos de apoio. Isso começou há 8 anos, quando aceitei Jesus numa campanha de reavivamento em Amarillo, e desde então, nunca mais montei sem dedicar aqueles 8 segundos a ele. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa por mim. Se você acredita que a cremação é pecado e pode tirar a salvação de alguém, deixe seu comentário agora. Sério, escreva aí embaixo o que você pensa sobre isso. E se você já teve medo de que um parente cremado não possa ser arrebatado quando Cristo voltar, também quero saber. Deixe seu like neste vídeo, porque o que eu vou contar vai mudar completamente o que você acredita sobre esse assunto. Fique até o final, e você vai descobrir o que Jesus Cristo pessoalmente me revelou sobre cremação, salvação e ressurreição dos mortos. Não é opinião minha, não é teologia humana. É o que ele me disse face a face quando eu morri por 24 minutos naquela arena. Cresci numa família cristã tradicional em Lubbock, Texas. Meu pai, Vernon Mercer, era diácono da Igreja Batista Fundamentalista da Graça Soberana e minha mãe, Claudette, tocava órgão nos cultos há 30 anos. Minha irmã mais velha, Ramona, casou com um missionário e foi para Honduras. Eu fui criado ouvindo que tínhamos que seguir a Bíblia ao pé da letra, sem desvios, sem modernices, sem concessões ao mundo. Aprendi a temer a Deus antes de aprender a amá-lo, se é que você me entende. Quando eu tinha 14 anos, fui batizado nas águas do Rio Colorado durante um retiro de jovens. Lembro que o pastor Gideon Stroud mergulhou minha cabeça 3 vezes e declarou que eu estava morto para o pecado e vivo para Cristo. Mas sinceramente, durante anos minha fé foi mais automática do que real. Eu acreditava porque era o que eu conhecia, não porque eu tinha experimentado algo genuíno. Isso mudou há 8 anos. Eu estava num ponto baixo da vida. Tinha acabado de me divorciar da Shelby, minha esposa de 6 anos, que não aguentou minha obsessão com o rodeio. Ela me deu um ultimátum, ou os touros, ou ela. Eu escolhi os touros, e perdi tudo. A casa, metade do que eu tinha economizado, e principalmente a sensação de que eu tinha algum propósito além de trabalhar na fazenda e arriscar meu pescoço nos finais de semana. Foi quando meu amigo Trace Calloway me convidou para uma campanha de 3 dias em Amarillo, com um pregador itinerante chamado Irmão Augustus Cole. No segundo dia daquela campanha, algo quebrou dentro de mim. O irmão Augustus pregou sobre o filho pródigo, e quando ele fez o apelo, eu me vi correndo para o altar como se minha vida dependesse disso. E dependia. Chorei como uma criança, confessei meus pecados, minha dureza de coração, minha rebeldia disfarçada de religiosidade. E pela primeira vez na vida, eu senti o amor de Deus. Não como conceito teológico, mas como realidade palpável, como fogo queimando no meu peito. Depois daquele dia, tudo mudou. Voltei para o rodeio, mas dessa vez com um propósito diferente. Decidi que cada montaria seria um testemunho. Antes de montar, eu entrava na arena com meu chapéu na mão, me ajoelhava bem no centro e orava. No começo, o pessoal achava estranho.
Alguns vaiavam, outros zombavam. Mas com o tempo, as pessoas começaram a esperar por aquele momento. Famílias inteiras ficavam em silêncio, enquanto eu clamava o nome de Jesus sobre aquela arena. E quando eu montava para a glória dele. Ganhei o apelido de Cowboy de Jesus, e passei a receber mensagens de pessoas, dizendo que voltaram para a igreja, por causa do meu testemunho. Foi aí que entendi. Deus pode usar qualquer coisa, até um peão de rodeio maluco montando touros de 800 quilos, para alcançar corações. Mas há 3 meses, algo aconteceu que plantou uma semente de medo no meu coração. Era uma noite de quinta-feira, e eu estava com meus amigos na casa do Landon Fisher, que tem uma propriedade perto de Abilene. Estávamos tomando chá gelado na varanda, conversando sobre rodeios passados e planos futuros. Eu estava contando sobre uma queda feia que tive em Midland, onde o touro me pisoteou e quebrou 2 costelas, e comentei rindo: quando eu morrer, podem me cremar e jogar minhas cinzas bem ali na arena da Stockyards. Quero voltar para o lugar que eu mais amo. Todos riram, menos o Curtis Pembroke, um cara que frequentava a mesma igreja que eu. Curtis ficou sério e disse: Dalton, você não pode falar isso. Cremação é pecado. Se você for cremado, não vai poder ressuscitar quando Cristo voltar. Você vai perder a salvação. O clima mudou na hora. Eu dei uma risada nervosa e respondi: Curtis, isso é sério? De onde você tirou isso? Ele abriu a Bíblia dele no celular e começou a ler passagens. Disse que Deus formou o homem do pó da terra e que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Argumentou que destruir o corpo pelo fogo é profanar esse templo. Citou que na Bíblia, quando alguém era queimado, era sinal de juízo divino, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Falou sobre a ressurreição dos mortos e perguntou: como Deus vai ressuscitar um corpo que foi reduzido a cinzas? Eu tentei contra-argumentar, mas Curtis estava convicto. E o pior, os outros amigos começaram a concordar com ele. Até o Tracy, que me levou para aquela campanha em Amarillo, disse que já tinha ouvido o pastor falar que cremação não era bíblico. Voltei para casa naquela noite com um peso no peito. Não consegui dormir direito. Fiquei pensando: será que é verdade? Será que uma escolha sobre o que fazer com meu corpo depois da morte pode determinar meu destino eterno? No domingo seguinte, procurei o pastor da minha igreja, reverendo Harlan Dodd, um homem de 62 anos que pastoreava a comunidade cristã do Vale há 35 anos. Marquei uma conversa particular no escritório dele depois do culto da noite. Pastor Harlan me recebeu com sua seriedade característica. Contei sobre a conversa com Curtis e perguntei diretamente: Pastor, cremação é mesmo pecado? Ele suspirou fundo, ajeitou os óculos e abriu sua Bíblia em Gênesis. Dalton, disse ele com autoridade, Deus criou o homem do pó da terra e disse que ao pó voltaríamos. Isso implica decomposição natural, não destruição pelo fogo. Nossos corpos são santuários do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios 6:19. Cremar é destruir o templo que Deus nos deu. Ele continuou citando passagens. Falou sobre como na Bíblia os ímpios eram queimados como forma de juízo. Mencionou Acã sendo apedrejado e queimado por seu pecado. Citou que os ossos de José foram cuidadosamente preservados e levados de volta para Canaã. Ele me olhou nos olhos e disse: Filho, eu não posso garantir que alguém cremado perca a salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Mas por que arriscar? Por que escolher um método que vai contra o padrão bíblico? Saí daquele escritório mais confuso e preocupado do que quando entrei. Nas semanas seguintes, aquele medo cresceu. Eu pesquisei na internet e encontrei dezenas de pastores e teólogos dizendo que cremação era errado, antibíblico, perigoso. Alguns eram mais moderados, outros eram categóricos. Se você se cremar, não será arrebatado. Comecei a ter pesadelos onde eu via Jesus voltando nas nuvens, levando os salvos, e eu ficava para trás porque tinha escolhido ser cremado. Acordava suando, com o coração disparado. Parei de falar sobre cremação. Parei de fazer piadas sobre jogar minhas cinzas na arena. O medo tinha me dominado. E então chegou aquele sábado, 15 de junho. A Stockyards Arena estava lotada, 3.000 pessoas nas arquibancadas. O cheiro de pipoca, cerveja e esterco de gado no ar. Luzes potentes iluminando o centro da arena, onde um touro chamado Devil's Backbone esperava no brete, batendo os cascos, bufando. Esse touro tinha reputação.
Em 27 montarias, tinha derrubado 25 peões. Só 2 caras conseguiram ficar os 8 segundos nele. Eu sabia que seria difícil, mas estava confiante. Tinha treinado duro, tinha orado, tinha me preparado mentalmente. Mas quando cheguei no vestiário naquela manhã e comecei a me vestir, aquela sensação estranha tomou conta de mim. Era como se o ar estivesse mais espesso, como se o tempo tivesse desacelerado. Cada movimento parecia significativo. Quando amarrei minha luva de montaria, senti uma paz profunda, inexplicável, que contrastava com a tensão que eu deveria estar sentindo. Olhei no espelho e vi meu reflexo. Um homem de 36 anos, cabelo castanho escuro escapando por baixo do chapéu preto, olhos verde acinzentados que pareciam mais brilhantes do que o normal. Minha camisa xadrez vermelha e preta estava impecável. Minhas botas de couro gastas pelo uso contavam histórias de centenas de montarias, mas tinha algo diferente naquele dia. Eu sabia, só não sabia o quê. Quando meu nome foi chamado pelo locutor, a multidão explodiu. Dalton Mercer, o cowboy de Jesus. Caminhei até o centro da arena com passos firmes. Tirei meu chapéu, me ajoelhei ali mesmo sobre a terra batida e comecei a orar em voz alta. As pessoas fizeram silêncio. Senhor Jesus, eu disse com voz firme que ecoava pelos alto-falantes. Eu dedico esta montaria ao Senhor. Que o teu nome seja glorificado aqui hoje. Proteja-me, guie-me. E se for tua vontade, use este momento para tocar corações. Eu sou teu, Senhor, completamente teu. A multidão aplaudiu e gritou. Coloquei meu chapéu de volta, levantei e caminhei até o brete onde Devil's Backbone esperava. Subi na cerca lateral, passei minha perna por cima do touro enquanto os tratadores seguravam a corda. Ajustei minha luva, enrolei a corda ao redor da minha mão esquerda 3 vezes, apertei firme. Senti os músculos do touro se contraindo sob mim. Ele bufou, jogou a cabeça para trás. Olhei para frente, concentrado, respirei fundo 3 vezes. Aquela paz ainda estava lá, envolvendo tudo. Acenei com a cabeça para o porteiro. Ele puxou a alavanca. O portão se abriu. Devil's Backbone explodiu para fora da caixa como uma bomba de 800 quilos de fúria pura. 1 segundo. Ele girou para a esquerda, violento. 2 segundos. Pulou alto, torcendo o corpo no ar. 3 segundos. E então aconteceu. Ele girou de novo e arremessou seu corpo inteiro contra a grade lateral da arena com uma força que eu nunca tinha experimentado. Meu lado direito colidiu com o metal. Senti minhas costelas cederem. Senti o ar sendo expulso dos meus pulmões de uma vez só. Senti uma dor explosiva que irradiou do meu peito para todo o meu corpo. Caí no chão. A poeira subiu ao meu redor. Tentei respirar, mas não consegui. Meus pulmões não respondiam. Meu coração disparou, depois começou a falhar. Ouvi gritos distantes. Ouvi o locutor gritando meu nome. Ouvi os palhaços de rodeio tentando afastar o touro de mim. Mas tudo estava ficando escuro. E então, de repente, eu não estava mais sentindo dor. Eu estava flutuando. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo caído na arena. Vi os paramédicos correndo em minha direção. Vi a multidão de pé, mãos nos rostos, alguns chorando. Vi meu chapéu preto caído a poucos metros de distância. Vi tudo com uma clareza impossível. E acima de mim, acima da arena, acima do teto da Stockyards, uma luz começou a brilhar. Não era uma luz normal. Era uma luz viva, pulsante, que me chamava. E então eu vi uma luz. A luz não era branca como as lâmpadas da arena ou dourada como o pôr do sol texano. Era uma luz que parecia ter vida própria, que respirava, que me conhecia pelo nome. Senti meu corpo espiritual sendo puxado para cima, atravessando o teto da Stockyards como se ele não existisse, subindo mais e mais até que Fort Worth ficou pequeno lá embaixo, apenas um pontinho de luzes piscantes. Não havia medo. Só uma paz tão profunda que fazia a paz que eu tinha sentido antes de montar parecer uma gota d'água comparada a um oceano. Então, num instante impossível de medir, eu não estava mais subindo. Estava parado num lugar que minha mente não conseguia processar completamente. Era um jardim, mas não como os jardins da Terra. As cores eram mais intensas, mais reais do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Havia árvores com folhas que brilhavam como se cada uma tivesse luz própria. Flores que pareciam cantar sem emitir som, um rio de água cristalina que fluía com um brilho prateado. O céu acima não era exatamente céu, era mais como uma extensão infinita de glória pura.
E bem à minha frente, junto a um grande carvalho que parecia ter existido desde antes do tempo, ele estava esperando por mim. Eu soube instantaneamente quem ele era. Não precisei que ninguém me dissesse. Jesus Cristo estava ali, de pé, olhando para mim com olhos que continham amor, autoridade, compaixão e verdade absoluta, tudo ao mesmo tempo. Seu rosto era mais belo do que qualquer pintura poderia capturar. Sua presença irradiava poder, mas também uma ternura que me fez cair de joelhos imediatamente. Lágrimas começaram a escorrer do meu rosto sem controle. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem finalmente chegou em casa depois de uma vida inteira perdido. Dalton, ele disse, e sua voz era como trovão suave e música ao mesmo tempo. Levanta, filho. Estamos aqui para conversar. Eu me levantei com as pernas trêmulas, incapaz de tirar os olhos dele. Senhor, consegui dizer, minha voz saindo embargada. Eu morri? Ele sorriu com uma gentileza infinita. Seu corpo físico está entre a vida e a morte neste momento. Mas você está aqui porque há algo que preciso te mostrar, algo que preciso te ensinar. Você tem carregado um peso que nunca foi meu, Dalton. Um medo que não vem de mim. Imediatamente pensei na cremação. Aquele medo que tinha me atormentado nos últimos 3 meses. Jesus deu um passo em minha direção e colocou sua mão sobre meu ombro. Senti um calor que penetrou até o centro do meu ser. Você tem medo de que a cremação tire sua salvação, não é? Você acredita que se seu corpo for queimado, eu não poderei ressuscitá-lo quando eu voltar? Balancei a cabeça afirmativamente, envergonhado. O pastor Harlan me mostrou versículos, Senhor. Ele disse que destruir o corpo pelo fogo é profanar seu templo. E Curtis disse que só os ímpios eram queimados na Bíblia, que é sinal de juízo. Jesus me olhou com uma mistura de compaixão e tristeza. Dalton, quantos dos meus filhos vivem aprisionados por tradições humanas disfarçadas de verdade bíblica? Deixa eu te mostrar algo. De repente, o jardim ao nosso redor mudou. Estávamos numa arena romana antiga, o Coliseu. Eu podia ver as arquibancadas lotadas de pessoas gritando por sangue. No centro da arena, havia cristãos sendo amarrados em postes. Soldados traziam tochas. Meu coração apertou. Esses são alguns dos meus primeiros mártires, disse Jesus. Olhe bem. Eles foram queimados vivos por causa da fé em mim. Seus corpos se tornaram cinzas enquanto eles louvavam meu nome. Vi as chamas consumindo aqueles homens e mulheres. Vi seus rostos tranquilos, suas bocas cantando hinos mesmo enquanto o fogo devorava sua carne. Foi uma das coisas mais horríveis e mais lindas que já presenciei. A cena mudou. Agora estávamos numa praia. Um navio naufragava ao longe. Corpos flutuavam na água. Tubarões se aproximavam. Jesus falou novamente. Esses são marinheiros cristãos cujos corpos foram devorados por peixes. Seus restos se espalharam pelos oceanos. A cena mudou outra vez. Um cemitério antigo. Túmulos abertos. Ossos tão velhos que se desintegravam ao toque. E esses são crentes que morreram há 1000 anos. Seus corpos voltaram ao pó da terra muito antes de alguém inventar a cremação moderna. Jesus me olhou diretamente. Agora me diga, Dalton, você acredita que esses mártires queimados vivos não estão comigo? Você acredita que esses marinheiros devorados por peixes perderam a salvação? Você acredita que esses santos cujos corpos são pó há séculos não serão ressuscitados? Não, Senhor, respondi com voz firme. Eu sei que eles estão com o Senhor. Jesus assentiu. Então por que você acredita que o método escolhido para dispor de um corpo morto tem algum poder sobre a salvação que eu conquistei na cruz? Ele ergueu sua mão e mostrou as marcas dos cravos. Dalton, quando eu morri no Calvário, eu paguei o preço completo pela salvação. Não deixei nada para você terminar. Não deixei nenhuma condição baseada no que acontece com seu corpo físico depois que sua alma já partiu. Ele começou a citar versículos, mas não como um homem lê um livro. As palavras saíam dele com autoridade criativa, como se ele estivesse declarando realidade. Lembra do que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça através da fé, Dalton. Não por escolhas funerárias. Mas, Senhor, argumentei.
O pastor disse que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que destruí-lo é profaná-lo. Jesus balançou a cabeça gentilmente. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, versículo 19 que seu corpo é templo do Espírito Santo, ele estava falando para pessoas vivas sobre como viver em santidade. Ele estava ensinando sobre pureza sexual, sobre cuidar bem do corpo enquanto você está habitando nele. Não estava criando regras sobre sepultamento. Quando você morre, Dalton, seu espírito deixa esse templo. O prédio fica vazio. E o que você faz com um prédio vazio é uma questão prática e cultural, não espiritual. Ele me levou para outro lugar. Estávamos agora no que parecia ser o céu, mas um lugar específico onde muitas pessoas vestidas de branco caminhavam em paz absoluta. Jesus apontou para um homem de cabelo grisalho. Esse é Policarpo. Ele foi bispo de Esmirna no 2º século. Quando se recusou a negar minha divindade, foi amarrado numa estaca e queimado vivo. Seu corpo virou cinzas. Mas olhe onde ele está agora. Vi Policarpo conversando alegremente com outros santos, seu rosto radiante de alegria. Jesus apontou para outra pessoa. Essa é Joana d'Arc, queimada na fogueira aos 19 anos acusada de heresia. Cinzas espalhadas no rio Sena para que ninguém pudesse venerar suas relíquias. E mesmo assim, aqui está ela. A realidade começou a penetrar fundo no meu coração. Senhor, eu disse com a voz quebrada, eu fui enganado. Sim, disse Jesus com firmeza, mas sem condenação. E milhões de meus filhos também foram. Tradições humanas são perigosas quando são elevadas ao nível de mandamento divino. Elas criam fardos que eu nunca planejei que meus filhos carregassem. Ele me mostrou outra visão. Uma família sentada numa sala de hospital. Uma mulher mais velha estava numa cama, claramente nos seus últimos momentos. Seus filhos e netos estavam ao redor chorando. Eu podia ouvir a conversa. A mãe dizia fraca: quando eu partir, por favor me cremem. É mais simples, mais barato. Mas um dos filhos respondeu com lágrimas: mãe, não podemos fazer isso. O pastor disse que cremação é pecado. Se te cremarmos, você não vai ressuscitar quando Jesus voltar. A mãe fechou os olhos com uma expressão de angústia profunda. Passou seus últimos momentos de vida atormentada por medo teológico falso. Você vê o que doutrinas erradas fazem, Dalton? Jesus perguntou com tristeza na voz. Elas roubam paz. Elas adicionam peso onde eu coloquei liberdade. Elas fazem meus filhos temerem coisas que nunca foram importantes para mim. A cena mudou de novo. Vi o pastor Harlan no púlpito pregando com convicção sobre os perigos da cremação. Vi famílias inteiras recusando os últimos desejos de entes queridos por medo. Vi pessoas gastando economias de vida inteira em funerais caros porque tinham pavor de escolher cremação. Vi o peso, a culpa, o medo se espalhando como um vírus. Senhor, perguntei, então o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Jesus sorriu. A Bíblia ensina sobre ressurreição dos mortos, Dalton. E o poder dessa ressurreição não depende absolutamente do estado físico do corpo morto. Vamos olhar para 1 Coríntios 15. Ele começou a recitar e explicar, e enquanto falava, eu podia ver as palavras se formando no ar como letras de fogo. Versículo 35. Alguém pergunta: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Paulo responde chamando essa pessoa de insensata. Porque o corpo que você semeia não é o corpo que vai brotar. Você semeia uma semente de trigo, mas o que cresce é diferente da semente. Assim é a ressurreição. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Entende, Dalton? Seu corpo físico atual é apenas a semente. Quando eu voltar, eu não vou simplesmente colar suas moléculas antigas de volta. Eu vou transformar você num corpo glorificado, imortal, perfeito. Paulo diz no versículo 52 que isso vai acontecer num momento, num piscar de olhos. Você acha que eu preciso de suas cinzas intactas para fazer isso? Eu criei o universo inteiro do nada. Eu formei Adão do pó da terra. Você realmente acredita que cinzas me limitam? Lágrimas escorriam livremente agora. Não, Senhor. Eu vejo o quão tolo eu fui. Você não foi tolo, disse Jesus gentilmente. Você foi ensinado errado por pessoas que também foram ensinadas errado. Mas agora, você conhece a verdade, e a verdade te libertará. Então ele disse: agora volte.
As palavras de Jesus ainda ecoavam no meu espírito quando senti uma força irresistível me puxando para trás. O jardim celestial começou a se desvanecer. Vi Jesus acenando, seus olhos cheios de propósito e amor. Então tudo ficou escuro por um instante que pareceu uma eternidade. De repente, uma dor explosiva rasgou meu peito. Meus pulmões se encheram de ar num espasmo violento. Meu corpo inteiro convulsionou. Ouvi vozes gritando ao meu redor, mãos me segurando, o barulho agudo de máquinas apitando. Abri os olhos e vi luzes fluorescentes brilhantes acima de mim. Não estava mais na arena. Estava numa maca sendo empurrada rapidamente por um corredor de hospital. Ele voltou. Alguém gritou: "Meu Deus, ele voltou! Temos pulso!" Outro paramédico confirmou: "Preparar desfibrilador de backup, manter via aérea aberta." Tentei falar, mas havia um tubo na minha garganta. Minhas mãos se moveram fracamente tentando alcançar meu rosto. Uma enfermeira segurou meus pulsos gentilmente. "Dalton, você está no Hospital Memorial de Fort Worth. Você sofreu um acidente grave. Não tente falar, apenas respire. Você está seguro agora." Mas eu não queria ficar quieto. Tinha uma mensagem queimando dentro de mim. Precisava contar o que tinha visto, o que Jesus me revelou. Tentei sentar, mas a dor nas minhas costelas me fez deitar de novo, gemendo. Me levaram direto para a unidade de terapia intensiva. Nas horas seguintes, médicos e enfermeiras se revezavam me examinando, fazendo perguntas, checando monitores. O Dr. Mitchell Brennan, o cardiologista de plantão, finalmente veio me explicar o que tinha acontecido. "Sr. Mercer", ele disse com uma expressão que misturava incredulidade e admiração profissional. "Você teve uma parada cardíaca completa causada por trauma torácico severo. Seu coração parou de bater por 24 minutos. 24 minutos, Dalton. Isso é muito além do que consideramos compatível com sobrevivência sem danos cerebrais graves. Mas de alguma forma, você voltou. E todos os seus sinais neurológicos estão normais. Eu não tenho explicação médica para isso." "Eu tenho", consegui dizer com voz rouca depois que removeram o tubo. "Deus me mandou de volta." O Dr. Brennan deu um sorriso educado, mas cético, e saiu do quarto anotando algo na prancheta. Mas eu sabia a verdade. Não foi sorte. Não foi apenas reanimação cardiopulmonar competente. Foi intervenção divina porque Jesus tinha uma missão para mim. Meus pais chegaram 2 horas depois. Meu pai Vernon com o rosto vermelho de tanto chorar. Minha mãe Claudette segurando a Bíblia dela contra o peito. Quando me viram acordado, consciente, falando, os dois desmoronaram em lágrimas de gratitude. Minha irmã Ramona ligou de Honduras pelo celular da minha mãe, também chorando, dizendo que tinha reunido a igreja missionária inteira para orar por mim. Quando finalmente ficamos sozinhos, contei tudo para meus pais. Cada detalhe. O jardim celestial, o encontro com Jesus, as visões dos mártires queimados, a explicação sobre 1 Coríntios 15, a verdade sobre cremação e salvação. Meu pai ouviu em silêncio, sua expressão mudando de surpresa para confusão e finalmente para algo que parecia convicção. Minha mãe balançava a cabeça devagar, lágrimas escorrendo. Quando terminei, meu pai disse algo que nunca vou esquecer. "Filho, eu passei 30 anos como diácono, acreditando e ensinando que cremação era errado. Mas se Jesus te disse isso pessoalmente, então eu estava errado. E preciso ter coragem de admitir isso." 2 dias depois, ainda no hospital com 3 costelas quebradas e um pulmão machucado mas em recuperação, recebi a visita do pastor Harlan Dodd. Ele entrou no quarto com sua Bíblia embaixo do braço e expressão séria. "Dalton", ele começou. "Ouvi falar do seu acidente e da sua experiência. Preciso conversar com você sobre isso." Contei tudo de novo. Cada palavra que Jesus tinha falado. Cada versículo que ele tinha explicado. Cada visão que tinha me mostrado. O pastor Harlan me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a Bíblia no seu colo. Finalmente ele falou, e sua voz estava diferente, mais suave, menos autoritária. "Dalton, eu pastoreio há 35 anos. Aprendi certas doutrinas no seminário e as ensinei fielmente porque acreditava que eram bíblicas. Mas você está me fazendo questionar algo que eu nunca questionei antes." Ele abriu a Bíblia em 1 Coríntios 15 e começou a ler em voz alta os versículos sobre ressurreição. Quando chegou no versículo sobre semear corpo natural,
e ressuscitar corpo espiritual, ele parou. Você tem razão, ele admitiu. Paulo está dizendo claramente que o corpo ressurreto será transformado, não simplesmente remontado. E se Deus pode transformar pó em corpo glorificado, ele certamente pode transformar cinzas. Eu estava errado, Dalton. E preciso corrigir isso na igreja. Mas nem todo mundo reagiu com humildade. Curtis Pembroke, o amigo que tinha iniciado todo aquele medo, veio me visitar e saiu furioso quando compartilhei o que Jesus tinha revelado. Ele me acusou de ter tido uma alucinação causada por falta de oxigênio no cérebro. Disse que eu estava sendo enganado pelo inimigo para espalhar heresia. Alguns membros da igreja concordaram com Curtis. Houve divisão, houve conflito, mas também houve libertação. Dezenas de pessoas vieram até mim nas semanas seguintes, dizendo que tinham vivido anos com medo desnecessário sobre cremação, que tinham se sentido culpadas por cremar entes queridos, que finalmente podiam ter paz. Uma senhora chamada Dorothy Faulkner, de 73 anos, me procurou chorando. Ela contou que tinha cremado o marido 5 anos antes porque era o último desejo dele e porque não tinham dinheiro para um funeral tradicional. Desde então, ela acordava toda noite atormentada, achando que tinha condenado o marido a não ressuscitar. Quando eu expliquei o que Jesus me ensinou, ela caiu de joelhos ali mesmo e começou a louvar a Deus. Eu carreguei essa culpa por 5 anos, ela disse soluçando. Achei que tinha destruído as chances dele de estar no céu. Agora eu sei que ele está com Jesus, esperando por mim, e que vamos nos reencontrar, não importa o que aconteça com nossos corpos físicos. 3 meses se passaram desde aquele dia na Stockyards Arena. Minhas costelas sararam. Voltei ao trabalho nas fazendas, cuidando das lavouras de algodão e do gado Angus. Mas algo mudou em mim. Não voltei ao rodeio. Não porque tenha medo ou porque Deus me proibiu. Simplesmente porque agora tenho uma missão diferente. Passo meus finais de semana visitando igrejas, compartilhando meu testemunho, libertando pessoas do medo que tradições humanas plantaram nos seus corações. E a mensagem é sempre a mesma. Cremação não é pecado. Não tira a salvação. Não impede ressurreição. Deixa eu te explicar de novo, do jeito que Jesus me ensinou. 1 Coríntios 15 versículos 52 a 54 dizem que quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados, não remontados. Filipenses 3 versículo 21 diz que Cristo transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. Gênesis 3:19 diz que somos pó e ao pó voltaremos. Todo corpo humano, cremado ou não, eventualmente vira pó. A decomposição natural num caixão leva mais tempo que a cremação, mas o resultado final é o mesmo. Elementos químicos básicos retornando à terra. E Deus, que formou o primeiro homem desses mesmos elementos, pode perfeitamente criar corpos glorificados de qualquer material, incluindo cinzas. A salvação foi comprada com o sangue de Jesus na cruz. Efésios 2:8 e 9 deixam claro. É pela graça mediante a fé, não por obras, não por escolhas funerárias, não por métodos de sepultamento. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Nada pode te arrancar da mão dele. Romanos 8:38 e 39 confirmam que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, podem nos separar do amor de Cristo. Se essas forças poderosas não podem, você realmente acha que um processo de cremação pode? Agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo esta história. Se você tem medo de que a cremação tire sua salvação, eu te liberto desse medo agora em nome de Jesus. Esse medo não vem de Deus. Vem de tradições humanas que foram elevadas acima da palavra. Deus não está limitado por cinzas. O poder da ressurreição não depende de moléculas preservadas. Depende do poder criativo do Deus que falou e universos surgiram do nada. Se você já perdeu um ente querido que foi cremado e tem vivido com culpa ou preocupação sobre o destino eterno dele, escute bem. Se essa pessoa tinha fé em Jesus Cristo, ela está com ele agora. E quando Cristo voltar, ela será ressuscitada em glória, não importa o que aconteceu com o corpo físico dela. Você pode descansar nessa verdade. E se sua igreja ensina que cremação é pecado, eu te encorajo a estudar a Bíblia por você mesmo. Não aceite tradições cegamente. Pergunte onde na Escritura isso está claramente ensinado. Você vai descobrir que não está.
O que você vai encontrar é um Deus cujo poder transcende completamente nossas limitações físicas. Um Salvador que conquistou a morte de forma tão completa que nenhum detalhe sobre nossos corpos mortais pode afetar sua capacidade de nos ressuscitar. Eu quero que você faça algo por mim agora. Compartilhe esta história. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo que está atormentado por ter cremado um parente. Pode ser um membro da família que vive com medo desnecessário. Pode ser alguém na sua igreja que está ensinando doutrinas que aprisionam em vez de libertar. Deixe seu comentário também. Conte sua experiência. Você já teve medo de cremação? Você já foi ensinado que era pecado? Como esta verdade te impactou? Eu quero saber. A comunidade inteira precisa ouvir essas histórias de libertação. Não deixe que tradições humanas roubem sua paz. Não deixe que doutrinas inventadas criem fardos que Jesus nunca planejou que você carregasse. Ele disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Qualquer ensinamento que te enche de medo, culpa e ansiedade sobre coisas que a Bíblia não condena claramente, não vem dele. Jesus veio para libertar, não para aprisionar. Veio para trazer vida abundante, não terror religioso. Naquele jardim celestial, diante da presença do próprio Cristo, eu aprendi que Deus se importa com nossos corações, não com os métodos que escolhemos para lidar com cascas vazias depois que nossos espíritos já partiram. Ele se importa com fé, com amor, com obediência, com relacionamento. O resto são detalhes culturais que cada pessoa e cada família pode decidir com liberdade, sem medo de consequências eternas. Essa é a verdade que Jesus me mandou trazer de volta. E essa é a verdade que vai te libertar também se você deixar.